Olá, você vai ver nessa edição. TCE responde consulta sobre base de cálculo do PASEP. Representação externa envolvendo a Prefeitura de Várzea Grande é julgada parcialmente procedente. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu uma consulta feita pela Prefeitura de Sinop referente à base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Confira agora o entendimento do TCE sobre esse assunto. No processo apreciado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a prefeita de Sinop, à época, Rosana Martinelli, consultou a Corte de Contas sobre a possibilidade de o município deduzir da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, a transferência da contribuição dos servidores à autarquia gestora do RPPS. E apresentou como base a Resolução de Consulta 23 de 2012 do TCE e as resoluções 278 de 2017 e 4002 de 2020 da Receita Federal. Na leitura do voto, o auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, relator do processo, pontuou que o entendimento da Receita Federal deixa expressa que as referências relativas às contribuições dos servidores aos RPPS sofrem tributação apenas quando transferidas para a autarquia previdenciária, devendo ser excluídas do ente transferidor. E qual é o raciocínio da Receita Federal? Que o ente transferidor, para ele faz apenas a retenção das contribuições, não é um recurso dele. Ele faz aquilo ali apenas um mero ingresso. Então, óbvio que para o cálculo do PASEP, como aquela receita não é receita do ente transferidor, ela exclui. Agora, quando, por exemplo, ela é transferida para uma autarquia, essa autarquia ela tem aquela receita, para ela é uma receita. E aí sim, no ente recebedor, essa receita incide no base de cálculo do PASEP. Neste sentido, o relator acolheu o parecer ministerial e, no mérito, votou pela revogação da linha B da primeira ementa da Resolução de Consulta 23 de 2012. As contribuições previdenciárias patronais transferidas para a autarquia gestora do regime próprio de previdência não podem ser deduzidas da base de cálculo da contribuição ao PASEP devida pelo ente transferidor e também integrarão a base de cálculo do tributo devido pelo ente recebedor. Já as contribuições previdenciárias dos servidores, ativos, inativos e pensionistas, que são retidas pelo ente público e transferidas para a autarquia previdenciária, integram a base de cálculo para a contribuição do PASEP apenas na entidade recebedora, com dedução na base de cálculo do tributo apurado pelo ente transferidor. Parcialmente procedente com aplicação de multas. Esse foi o entendimento do Pleno do TCE ao julgar uma representação externa que apurou possíveis irregularidades na contratação de serviços de limpeza urbana pela Prefeitura de Várzea Grande. Mais detalhes você confere agora. Uma representação de natureza externa foi aberta a pedido de uma empresa de serviços e conservação em desfavor da Prefeitura de Várzea Grande, com o objetivo de apurar a ocorrência de supostas irregularidades no pregão presencial número 1 de 2016 e na execução do contrato número 74 também de 2016. Cujo objeto foi a contratação de empresa capacitada para execução de serviços de limpeza urbana. Segundo a empresa representante, excesso de formalismos teria causado a inabilitação indevida dela, além de apontar possíveis irregularidades na contratação da empresa vencedora. O relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, evidenciou que parte das falhas
foi de fato confirmada. A exemplo da elaboração do termo de referência por profissional não habilitado, realização de licitação sem orçamento e edital sem definição de regime de execução e fiscalização, o que resultou na aplicação de multas aos responsáveis. Outras irregularidades ensejaram em recomendações. Destaco que, em relação às irregularidades concernentes à utilização das unidades de medidas inadequadas para os serviços contratados, não alimentação do sistema de obras, com a informação relativa à execução do contrato, deficiência de controle interno administrativo, as mantive sem imputação de multa por entendi suficiente aplicar recomendações. Diante disso, o Pleno votou pela parcial procedência desse processo, a aplicação de multas, recomendações e determinações, constando entre elas a instauração de uma tomada de contas ordinária para apurar possíveis pagamentos em duplicidade nos serviços de varrição, quantificar danos e identificar responsáveis. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!